Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Bom, me chamo Cleomar, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas pela faculdade INH e hoje vamos falar um pouquinho sobre tolerância a falhas em sistemas operacionais, ok? Bom, então o que é a tolerância a falhas e o que é a alta disponibilidade? Na verdade, aqui são duas coisas extremamente importantes nos sistemas operacionais. Não só sistemas operacionais, né, mas no geral, onde a gente tem a tolerância a falhas, sendo aquele sistema que funciona de forma contínua, né, que nesse caso, se tiver alguma falha, alguma coisa em um hardware ou software, por exemplo, ele vai ter como fazer uma redundância e esse sistema ou esse hardware não vai parar de funcionar. Então, existem diversas soluções para que isso realmente funcione dessa forma, né? Pois existem muitas aplicações que não pode parar, né? Estão sempre trabalhando 24 horas por 7 dias sem interrupções. Então tem esse tipo de comportamento, né? Já a alta disponibilidade, ela, ela é um ponto que dá para até mesmo se comparar com a tolerância à falha, porém ela pode ficar com indisponibilidade em alguns momentos. Por exemplo, a gente pode ter um cluster que tenha replicado dois servidores, no caso deles, cada um dos servidores tem as mesmas soluções, os mesmos serviços. E nesse caso, se daqueles servidores parar, automaticamente ele migra para o outro, ou seja, ele vai ter um tempo de indisponibilidade, porque ele vai estar fazendo essa virada, vai ter que fazer o secundário virar primário e o primário virar secundário, então ele vai ter um downtime, que é o tempo que ele faz essa virada. Então, ele tem uma alta disponibilidade, porque tem essa redundância de serviços, porém, ele causa essa indisponibilidade por algum tempo. Já no caso da tolerância a falhas, não. Ele realmente não vai deixar em nenhum momento esse serviço inativo, certo? Aqui vamos um exemplozinho falando sobre servidores, principalmente, dentro do tolerância a falhas. Então, aqui nós temos um usuário que faz uma requisição para um site ou um sistema qualquer, algo do tipo na web, apontando para esse IP aqui. O que acontece então na tolerância falha? Ele vai apontar esse IP para um servidor, que a gente vai chamar de primário, mas ao mesmo tempo, esse IP vai responder também a outro servidor, que também vai ser primário. Ou seja, ora ele pode chamar um servidor, ora ele pode chamar outro servidor, certo? Então, esses dois servidores, eles têm basicamente o mesmo serviço, porém tudo que depende para fazer algo, por exemplo, um banco de dados, não fica dentro desses servidores, então fica num terceiro. Então, os dois apontam para um mesmo banco de dados. Nesse caso aqui, a gente está enxergando aqui. Então, nesse caso, a gente tem a tolerância à falha, pois ele está apontando o mesmo endereço IP para ambos os servidores e ambos os servidores apontam para um banco de dados. Ou seja, se um dos servidores cair, essa tolerância à falha vai ter, porque vai estar em outro servidor apontando o mesmo IP e vai conseguir pegar os dados daquele banco de dados. Que nesse caso aqui caiu o servidor primário do lado esquerdo, ele automaticamente vai pegar e continuar fazendo a requisição do lado direito aqui nesse caso, né? Então aqui a gente tem um exemplo de tolerância à falha, certo? Aqui a gente vai fazer um exemplo então da alta disponibilidade e apontar os pontos bem específicos que tem de diferença com a tolerância à falha. Então, aqui a gente tem o mesmo caso, então o usuário faz uma requisição para um serviço ou para um site ou qualquer algo do tipo. Nesse caso aqui, então, ele tem um servidor que é o servidor primário. Ponto. Tudo que tem em servidor primário, ele duplica para um servidor secundário. Ou seja, ele faz uma duplicação, uma redundância. Literalmente tudo que tem num servidor tem no outro, inclusive o banco de dados. Estão nos dois casos. Então, eles fazem essa sincronia. Agora, se por um acaso o nosso servidor P cair, automaticamente ele vai apontar esse P
para o servidor secundário e vai ter que fazer essa virada de chave. Que nesse caso aqui caiu o servidor, então a gente vai verificar que ele simplesmente vai alternar e vai pegar e vai transformar então o nosso secundário em primário e o primário em secundário. Nesse caso aqui ele tem uma alta disponibilidade, pois ele tem os dados replicados literalmente, porém ele ainda assim vai ter aquele tempo de downtime, né, que ele vai ter que baixar, fazer esse novo apontamento. Então assim a gente sabe que realmente ele não tem essa tolerância à falha, como no outro caso lá, que vai ter essa indisponibilidade, pelo menos por algum momento vai ter, né? Então, essas são as principais diferenças. Bom, esse vídeo foi bem curtinho mesmo, foi só para explicar esses conceitos principais. Tá? Muito obrigado, até mais.